Evangelho segundo Lucas, páginas 51 a 55. O Senhor é filho de Davi. Jesus por sua vez lhes disse: Por que dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma, no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu reduza os teus inimigos a apoio dos teus pés. Davi, pois, o chama de Senhor. Como então ele pode ser seu filho? Advertência contra os escribas. Na presença de todo o povo que o escutava, Jesus falou aos discípulos: Cuidado com os escribas, que fazem questão de perambular com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso, serão julgados com maior rigor. A oferta da viúva. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu 2 moedinhas. E ele comentou: Em verdade, vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Predição da destruição do templo. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Tempos de aflição. Mas eles perguntaram: Mestre, quando será, e qual o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Há de se levantar povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e haverá grandes sinais no céu. Antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Será uma ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. A destruição de Jerusalém. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, os que estiverem na cidade afastem-se dela, e os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que se complete o tempo marcado para eles. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A lição da figueira, discernir os sinais. E Jesus contou-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhá-las para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, esta geração não passará antes que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Exortação final, vigilância. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós,
pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus ensinando em Jerusalém. Jesus passava os dias no templo ensinando. Saindo dali, pernoitava no monte chamado das Oliveiras. E de madrugada, o povo todo já se dirigia ao templo para ouvi-lo. Complô para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam uma maneira de se livrar de Jesus. De fato, tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os comandantes da guarda como entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes e concordaram em dar-lhe dinheiro. Judas comprometeu-se e procurava uma oportunidade para entregá-lo, sem que a multidão percebesse. Preparação da ceia pascal. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Seguiu até a casa onde ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará uma grande sala arrumada, no andar de cima. Preparai ali. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Ceia, Eucaristia e anúncio da traição. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: Recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está perto de mim, nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai, como está determinado. Mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Quem é o maior? Houve ainda uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós, não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda, como quem está servindo. Afinal, quem é o maior, o que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão. Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. A hora decisiva. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa, pegue-a. Do mesmo modo, quem tiver sacola, e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura: ele foi contado entre os transgressores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Oração no Monte das Oliveiras. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e,
de joelhos, começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. A traição. Prisão de Jesus. Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão. Na frente, vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos comandantes da guarda do templo e aos anciãos, que tinham vindo prendê-lo: Saístes com espadas e paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. A negação de Pedro. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas ela negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei de que estás falando. E, enquanto ainda falava, o galo cantou. Profetiza. Os homens que vigiavam Jesus escarneciam dele e o espancavam. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza. Quem é que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Diante do sinédrio ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas reuniram-se e levaram Jesus ao sinédrio. E o interpelavam: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste,